Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o soro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos cortados. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Flores, Titãs e Marisa Monte. Para quem não sabe, essa música é sobre um suicídio, sobre um velório e as flores cobrindo o telhado e embaixo do meu travesseiro. É isso aí, essa daqui é a conversa ao pé do rádio. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez. Esse é o nosso canal. E faltou alguma coisa? Faltou, né? Faltou bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora, boa qualquer momento. É isso aí, gente. Vamos para o resto, que hoje tem complemento de festa. Hoje é segunda-feira, a gente abre os serviços falando o que a gente deixou para trás. Vamos lá. Segunda-feira, gente. Fim das férias dos ratos do Congresso. Os caras roubaram a gente durante alguns meses, já saíram de férias porque ninguém é de ferro, né? Claro, mas o Brasil é um país rico, tolera isso tudo, suporta isso tudo. Não tem problema não, continuam os nababos vindo. E, bem, nós temos um assunto para abordar hoje, né? O atoleiro sem saída, aonde nos enfiamos. Um trabalho muito bem feito. Mas, antes de tudo, eu quero falar aqui o seguinte, primeiro vou falar sobre o momento latente, né? O que há latente no momento é a China, que desvalorizou o yuan e deu uma rasteira no mundo inteiro. Os Estados Unidos, primeiro as pessoas têm que entender que brigar com a Rússia e com a China não é para qualquer um. Os caras são monstros. Mas são monstros porque, Rubem, você vive endeusando? Não. Eles já foram humilhados, assaltados, vilipendiados, invadidos, assassinados, passaram fome, passaram frio, passaram todo tipo de provação, todo tipo de canalice, todo tipo de traição. Você não pode brincar, ou brigar, ou achar que vai ganhar na queda de braço com alguém que perdeu o medo de morrer, que perdeu o medo de passar fome, e muito menos os Estados Unidos, uma nação parasita que vive de se aproveitar das riquezas do mundo, graças a uma jogada, uma artimanha criada em torno de sua moeda, que perdura desde 1944 com o acordo de Bretton Woods, passa para o petrodólar e sequestram a economia do planeta. O que acontece é o seguinte, que os Yankees, eles têm medo porque enquanto a China está dando uma pernada financeira nos Estados Unidos, fazendo cair as bolsas no mundo inteiro, alterar o valor das commodities, tudo, fazer uma verdadeira avalanche, criando uma subida artificial do dólar que não beneficia em nada os Estados Unidos, ao contrário do que possa parecer. Do outro lado, a Rússia está tranquila, amolando a faca. Está nem aí.
Está lá com seus submarinos de última geração, com seus mísseis hipersônicos, cuidando do seu material, numa boa, só amolando a faca. E os Estados Unidos gritando para ninguém sentir as pernas deles tremendo. Porque é isso que eles estão. Cagados de medo. Porque 10, 20, 50 mísseis nucleares na Rússia é apenas mais morte e destruição de um povo já acostumado com isso. Agora, tu imagina um avant-garde de 2 megatons em Wall Street, no Pentágono, em Nova York, em Washington, em Detroit, em tudo isso. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque se eu falo, lá em cima eles sabem muito mais. Como é que começa esse grande ódio leste-oeste no norte? Não foi a União Soviética que começou a briga, não. Não foi não. Vocês estão enganados. Tá? Logo após a morte de Roosevelt, entra o Harry Truman, que nada mais é do que um boneco de Olinda, um palhaço, que faz a vontade dos militares. Então os Estados Unidos entram numa era de um governo militar. O Harry Truman seria mais ou menos o que o Bolsonaro hoje é, um fantoche aqui. E eles criam a Operação Drop Shot. Essa Operação Drop Shot era para ser desencadeada em 1949. O que significa a Operação Drop Shot? A Operação Drop Shot significa lançar 300 bombas atômicas de até 9 megatons. A de Hiroshima foi de 14 quilotons, a de Nagasaki de 21. Quilotons são milhares de toneladas de TNT. Megaton são milhões de toneladas de TNT. Esse tem até um número, é o NSC-30, tá? Do Conselho Nacional de Segurança. E o estrategista que cuidava disso tudo era o general Limay. Ele criou até um conselho aéreo pronto para atacar. E não seria atacado apenas a União Soviética. Seriam os países satélites e até Pequim. 23 alvos eram em Pequim. Ou seja, os Estados Unidos, logo após a Segunda Guerra Mundial, acelerou o processo para atacar e destruir a União Soviética. São os donos da liberdade, são eles que levam a liberdade para o mundo, lembra? Lembra do filme? O País Livre, o Planeta Livre. Isso tudo só não foi adiante porque dia 29 de agosto de 49, Stalin explode sua bomba atômica. E o grande responsável por esse vazamento foi um físico nuclear alemão, o Klaus Fuchs. Tem nada a ver com o Fuchs daqui não, tá? O Fuchs não é com X não, o daqui é de se fuder mesmo. Ele bota a boca no trombone, acusaram ele de passar segredos militares para a Rússia da bomba atômica, mentira. Conversa. Ele simplesmente detona e joga abaixo essa operação. Quando isso acontece, joga-se água na fervura, porque já estava até escolhido. Os bombardeiros sairiam do Reino Unido, de Marrocos e da Espanha. Sempre a minha Espanha participando de vergonheiras, né? Fazer o quê, né? Depois de Francisco Franco para cá, tudo o que se esperava era isso mesmo. Então, o que acontece? É aí que nasce o grande hiato. A Guerra Fria nasce de verdade aí, quando os russos e até a China, que na época estava longe de ser uma potência comercial e também longe de ser uma potência militar, descobrem que Uncle Sam e seus aliados queriam destruir, queriam fazer o que Hitler não conseguiu. Vocês lembram quando eu falei que Hitler morreu, mas o nazismo ficou e foi para os Estados Unidos? Está aqui presente. Operação Drop Shot.
Pode entrar aí, entra aí no Google, o Titio Rubão, não dá link de nada, mas tudo que eu falo aqui dá para você entender. Então você vai aí e escreve Operação Dropshot, NSC-30, vou te dar as tags, tá? General Limei, tá? Bota aí, Klaus Fuchs, físico, ficou 9 anos preso nos Estados Unidos por causa disso. Então isso daí visava varrer a União Soviética do mapa, seus países vizinhos, e só não foi feito antes porque os Estados Unidos sempre foi muito bom de planejamento e péssimo de execução. Quando eles fizeram isso, eles só tinham 50 bombas e mais nada, e poucos bombardeiros operacionais para atirar bombas atômicas, B-29 na época. E depois teve a B-36, né? Que é um híbrido antes da B-52. Falando nisso, os B-1B deles lá, 90% não consegue levantar do chão. A frota americana, as esquadrilhas americanas, está tudo corroído. Ninguém sabe para onde vai esses 700 bilhões de dólares. É um gigante anêmico com as pernas cambaleando. Esse dinheiro todo é para corrupção. Isso é o que eu tinha para falar dessa desgraça toda. Tá? Agora eu vou entrar no assunto mais espinhoso. Eu hoje comecei no Duplo Expresso, abordando, quer dizer, eu fechei o Duplo Expresso abordando esse assunto. Que as pessoas se afastem da ideia, por favor, eu estou pedindo um favor a vocês. Viu bomba, viu muita exclamação, Sérgio Moro vai cair, fulano, sai fora. É tudo mentira. Esse projeto de destruição do Brasil, de ataque ao Brasil, ele é um projeto muito bem definido, muito bem estruturado, com agentes infiltrados, tá? Os agentes foram infiltrados, como eu falei, é um ciclo de 6 anos que se fecha, começa em 2013, começa de verdade em 2007, quando eles preparam os bandidos do Banestado, junto com o juiz, com promotores, com o doleiro, que era o doleiro dos tucanos, porque o Banestado foi feito para roubar todo o dinheiro da privatização brasileira. Os tucanos estão por trás disso tudo. Tem tucano a roda por trás disso tudo. Todo esquema de corrupção nacional, a quarta essência da corrupção brasileira, passa pelo tucano, passa pela Avenida Paulista, passa por São Paulo. Isso daí é claríssimo. Então, há posições definidas, há agentes infiltrados. É o que a gente fala, a Suzane von Richthofen, a Dilma von Richthofen, a Susana von Richthofen, teve que abrir a porta da casa para os assassinos do próprio pai dela entrarem. Então, para prenderem o Lula, para destruírem o Lula, para anularem o Lula e todo aquele projeto que tinha em volta dele, que mesmo não sendo a 8ª maravilha do mundo, era o melhor que a gente tinha, precisava de gente de dentro. E aí entra José Eduardo, o Galinha, com seu séquito, com seu harém de amantes pagas por agentes, e Dilma Rousseff, fazendo todo o trabalho que tem que ser feito, nomeando Desgraça Foster para paralisar a Petrobras, faziam auditoria interna na Petrobras, aprovação da lei da delação premiada, que vem de Cuiabá, que vem de uma petista que já saiu do PT de lá, Iris Stampenko, um negócio desse. Não lembro o nome, não. Era, inclusive, ó que coincidência, ela era do Ministério Público, ela era do MPF, ela era da Procuradoria-Geral da República. Que coincidência, né? Então os agentes infiltrados fazem a festa, preparam tudo e ao mesmo tempo em que na rua se solta o ovo da serpente. O ovo da serpente é o questionamento popular. São as passeatas, são as marchas, aí entram as think tanks, as ONGs, os políticos de esquerda, os freixos da vida, Sininhos, todos esses, bancando, segurando. Cadê Sininho? Onde está Sininho?
Está na terra do nunca, mas isso aqui já é a terra do nunca. Cadê ela? Quem bancava? Quem pagava? E Dilma vem a público e assume aquele erro todo, aquilo tudo. E continua o processo inteiro. Aquilo foi fermentando, fermentando, fermentando. Enquanto isso, desgraça Foster continua paralisando a negócio. E Dilma, por seu lado, de forma diligente, vai queimando as pontes com quem poderia salvar o governo dela. Ela vai anulando qualquer chance. Ela cria a Comissão da Verdade, extemporânea, fora de época, sem sentido, porque nós já tínhamos a lei da anistia, já tínhamos passado por esse processo. Ela vai lá espezinhar as Forças Armadas. Não contente com isso, ela tira o poder de promoção das Forças Armadas e dá para uma dileta amiga dela, a Dilma da Bahia, a Eva Schiavon, que agora é chefe de gabinete do Jacques Wagner, aquela pessoa que não pode militar com menos de um salário de 20 mil reais por mês e todas as benesses do Estado. Esse é o quadro da nossa esquerda. Tá? Isso é o quadro do que seria a situação e teria que se transformar na oposição. Vejam vocês. E o negócio é tão bem feito, que seguindo aquele modelo que eu falei lá da Rússia, a gente cria o rebelde. O Yeltsin de lá vira o Bolsonaro daqui. O cara que se rebela contra o sistema. O novo. O Yeltsin também era o novo. O Yeltsin mamou a vida inteira no Partido Comunista. Foi um rato de partido desde o primeiro dia, desde a juventude. Mas ele se proclama o novo, o renovador, o que vai mudar tudo. E para isso eles descobrem que não precisam do povo. Ninguém precisa do povo para isso. Você precisa de quê? Você precisa de cooptados. Você precisa de um apoio jurídico, de um estofo jurídico bom, aonde você compra a STF, compra ameaça, faz o que você quer. Você tem o Supremo à sua mão. Tá? Você tem o principal, que é a comunicação, que é o primeiro poder de todos eles. Inclusive, um dos grandes erros de Stalin na Segunda Guerra Mundial é isso. Ele proíbe seus heróis de guerra de criar biografias, porque ele queria romper com aquilo. E a história é contada pelos americanos e pelos derrotados. Os alemães escreveram mais, publicaram mais do que todos os heróis soviéticos, russos. O que acontece? Com o passar dos tempos, todos os feitos, conquistas militares, de cada 10 soldados mortos, 9 foram lá, que morreram mais soldados na Batalha de Stalingrado, soldados alemães, que na mão de todo o Ocidente. Tudo isso aí cai no esquecimento, porque o trabalho foi bem feito, foi um erro estratégico de Stalin. Então, o que nós temos aí? Nós temos agentes infiltrados, um processo de desgaste público, uma agenda da presidente aonde ela isola as Forças Armadas, isola as forças de segurança, cria a Comissão da Verdade, coloca como secretária nacional de segurança uma enfermeira do grupelho dela, esposa de um líder rural, mal visto no meio militar. Rubem, não pode, não deve. Isso é estratégico. Você está se garantindo em quê? Em quem? Quando você atravessa a rua e provoca 3 caras com 2 metros de altura, dá um tapa na cara de cada um, no mínimo, ou você está com uma 45 na cintura, ou você é a reencarnação do Bruce Lee. E quando eu descubro que você é nenhuma das duas coisas, ou você é louco, ou você está a serviço de alguém. Como você não é louco, que você está por aí passeando, flanando pelo mundo, indo no Cavern Club, tirando foto em frente ao Cavern Club lá em Londres, então você chega à conclusão, não é em Londres, mas é o seguinte, você chega à conclusão que é uma provocação profissional. E esse processo vai se infiltrando, e entra uma agenda. A agenda tem data certinha para tudo se encaixar. E, ao mesmo tempo, o que nós temos? Nós temos uma oposição fraca, sem nomes, sem projetos. Todos eles brigando entre si. Um grupo identitário, bancado por ONGs, dinheiro a rodo das think tanks, políticos envolvidos,
Haja visto que você vê, cadê os sindicatos reclamando de alguma coisa? Não há nada disso. Ah, o Bolsonaro está caindo. Mentira! O Bolsonaro acabou de aprovar a Previdência com 80% dos votos. 80% dos votos. Ele é plenipotenciário. Ah, o Rodrigo Maia, oposição. O Rodrigo Maia é um dos 3 porquinhos. O Rodrigo Maia, o negócio dele é acerto. Ali está todo mundo à venda. Todo mundo ali é um Uber. Está todo mundo ali trabalhando para quem pagar. Não pensem vocês isso, não. Então é o seguinte, a Petrobras vai embora. Eles vão vender a Petrobras inteira. Vão fazer clickbait, vão fazer um monte de coisas. Vão vender a Petrobras. Vão vender a Eletrobras. Vão vender a água do Brasil. Já venderam a Embraer, que já nem era nossa mais. Já deram a Alcântara. Vão vender a Amazônia. Quiseram tomar a Itaipu Binacional do Paraguai para poder vender ela por aqui, dar para alguém, tudo na base da comissão, da propina. O quadro é exatamente o mesmo. E o melhor de tudo, o Putin, o Yeltsin se reelege com o quê? Segurança pública. O povo na miséria, destruído, na merda, ferrado, desempregado, passando fome. Qual o único mote que tinha para elegê-lo? A violência. Mas lá, como eles não têm a violência cotidiana nossa, o que eles criaram? Uma guerra com a Chechênia. Ataques, false flags, tudo, ataques no metrô, mortes. E ele vai lá e esmaga, com a força do Exército Vermelho, esmaga aquela revolução e se reelege em cima daquilo. A mesmo jeito que o Bolsonaro vai se reeleger ou eleger seu sucessor aqui. Porque eles alegam que eles não podem mexer com a segurança pública, porque nessa hora eles escutam a esquerda. E a imprensa vem atrás e tudo sabendo que o povo está abrasado, revoltado e que não aguenta tanta violência. E para isso eles usam os policiais. Policiais são mortos de forma covarde. Muitos policiais são mortos pela omissão desse Estado que está aí, que alega que não pode fazer nada porque a esquerda não deixa, porque a oposição não deixa. Gozado que quando é para vender plataforma, quando é para vender a Petrobras distribuidora, para vender rede de gás, para vender todo o patrimônio nacional, eles não têm problema nenhum. Agora, quando é para mexer em 2 ou 3 leis que eles dominam o judiciário, para subir o Morro da Mangueira ou subir o Morro dos Macacos, eles não podem. E eles chegam para o público, aí chamam a Globo, chamam todo mundo, e olha, a gente queria fazer alguma coisa, mas a esquerda não deixa. A esquerda é malvadona, e a esquerda vai lá e engole a isca. É isso mesmo, fica toda orgulhosa. Somos nós mesmo. E pronto, risca-se um caminho no meio, separa-se, divide. Roma está aí para explicar. Divide-se para governar. Você não precisa governar com a maioria. Você basta apenas dividir e fracionar a oposição. Putin se elege não tendo maioria, ou Yeltsin se elege não tendo maioria. Dilma Gorbachev, Richthofen faz o trabalho dela, entrega tudo. Como Gorbachev também saiu impune, incólume. Olha outro parâmetro. Ajudaram a destruir cada um seus países. Está lá ele, vai morrer de velho, numa boa, intocado. A Dilma, a mesma coisa. O Yeltsin, incompetente, corrupto, bêbado, estúpido, deixou tocar tudo, destruíram a economia russa, e aqui o quadro é o mesmo. Rubem, que desesperança, o que a gente vai fazer? Olha, o que a gente vai fazer, eu não sei. Porque depende de vocês, não depende de mim. Meu canal tem 16 mil inscritos, isso não é nada. Isso é um bate-papo entre amigos um pouquinho mais amplo, tem 800 seguidores. Quem tem muito seguidor é quem conta mentira para vocês. Quem fica falando bobagem, quem fica falando idiotice, fica fazendo clickbait, fica fazendo matéria sensacionalista, fake news, uma série de coisas. Editam 8, 10 vídeos por dia para você
para faturar, pedem seu dinheiro, pedem ajuda, pedem apoia-se. E a própria oposição valoriza isso aí. Ninguém valoriza um papo franco de chegar e falar assim, a situação está muito difícil, o que a gente pode fazer? Espremer isso. Fazer que essa tragédia aconteça no menor espaço de tempo, ou então nem aconteça algumas. Mas para isso, a gente precisava de lideranças. Quem são nossos líderes? Nós não temos. Os nossos líderes, quando pegam um microfone, eles não resistem ao lugar comum. Eu sou de esquerda, então eu tenho que fazer um discursinho, eu tenho que falar de violência, eu tenho que falar dos negros pobres que estão sendo mortos na periferia, das mulheres. Aí hoje já fizeram um negócio, um combate ao feminicídio. Gente, são assassinados no Brasil 80 mil pessoas por ano. Toda a minha preocupação com as mulheres, mas morre todo mundo de tudo quanto é lado e a impunidade é que canta. O que graça no Brasil é a impunidade. E a direita vai se abraçar com unhas e dentes nisso aí. E a oposição vai estar dividida. Vai ter a Haddad, o identitário, Ciro querendo dizer que não é identitário, mas com uma pauta totalmente identitária, porque todo mundo vai vestir a pauta de oposição. Ninguém fala num grande pacto, numa coalizão, onde cada um esqueça que é esquerdo, direito, canhoto, destro, ambidestro. Alguém que junte todo mundo e fala, gente, é hora da gente enxergar o país. Não, ele é homofóbico. Ele não, ele é misógino. Então é o seguinte, enquanto a gente ficar pensando no varejo, eles levam no atacado. Esse quadro que está aí é de destruição. Esse quadro é científico, foi elaborado. Isso daí é guerra híbrida. Você só combate guerra híbrida, com mobilização, com ser anticíclico. Não é fazer como a galinha do Lula que foi lá e se entregou. Fez o papel que lhe deram. Deram um papelzinho na mão para o Lula e falaram assim, olha só, companheiro, você faz o seguinte, quando o Sérgio Moro mandar você se apresentar, você se apresenta, igual a galinha. Ao invés de ir para uma embaixada e peitar. Aí eu, na época, soltei os bichos por causa disso. O que os petistas falavam? Quem é você para questionar o Lula? Lula é um gênio. Lula sabe o que está fazendo. A ONU não vai vir aqui num cavalo alazão e vai soltar Lula. E está lá Lula preso, fazendo aniversário e já caminha para o próximo aniversário. Ele ia sair 4 dias depois, porque o Lula nunca escutou a mim, nunca ninguém me escutou, nunca ninguém escutou pessoas como eu, porque nós não temos espaço, não temos projeção, não temos nada. A gente fala para meia dúzia de amigos. Mas tudo bem, como eu falei, aqui somos beija-flor, cada um uma gotinha d'água vai lá e joga. Ótimo, e a gente vai plantando e semeando. E se eu não consigo mudar o país, se eu não consigo mudar os rumos de nada, se eu não consigo aclarar as ideias de ninguém, pelo menos eu durmo com a consciência do dever cumprido. Coisa que muito idiota que fica por aí esmolando, mendigando e tentando arrumar R$1 de cada um de vocês, ou R$10, ou vendendo mágica, ou ensinando vocês a aplicar dinheiro para levar prata, tudo a troco de grana, fingindo que é ativista, fingindo que tem algum conhecimento do que está acontecendo no Brasil, vocês estão bem fodidos, bem rebentados. E o caminho é esse mesmo. Soluções, a gente vai apresentando. A primeira solução já começa quando você descobre na merda que você está. Quando você se descobre totalmente na merda, que você está no fundo do poço, aí sim. Então a primeira ajuda eu já dei. Você está literalmente fudido. Você está dentro de um esquema, de uma estrutura difícil de sair, impossível não, mas difícil de sair. A hora que você tiver noção disso, a hora que você botar na sua cabeça que não adianta o professor Girafales dizer que o Bolsonaro vai cair hoje pela 1000ª vez no mês, que o outro pedindo dinheiro para você, ficar até o final do vídeo, o outro ficar lá chorando quando lê um texto, dizendo para você que vai tudo mudar, não acredite, é tudo mentira. Acredite que você está na merda, que você está fudido sem pai nem mãe. Porque aí quando você tiver a real noção disso, esse programa de hoje é para isso,
para daqui para frente, a gente no fundo do poço, ver como a gente pode ter um jeito de sair daqui. Qual escadinha, qual pé, como a gente vai fazer para sair do fundo do poço. Mas primeiro você tem que chegar à conclusão. Você nem está no fundo do poço ainda, porque amanhã eu ainda vou dizer o que falta eles destruírem, tá? Isso aqui é só esse programa de hoje. Amanhã eu vou dizer o que falta destruir. Para vocês verem como é que o trabalho deles é árduo, para vocês pensar que roubar e assaltar um país, pensa que não dá trabalho não, que dá. Paulo Guedes, eu fico com pena dele. Roubar do jeito que ele rouba essa turma toda, eu vou dizer uma coisa, eles trabalham muito. Até amanhã, se Deus quiser, ele vai querer e nós vamos estar aqui para contar o resto. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro.